Peço que você abra, por favor, a sua Bíblia, mais uma vez, no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, versos 15 a 19. Não vai ser estranho se você reconhecer esse texto, porque você o leu na liturgia no capítulo 10 de Jeremias, mas nós temos aqui uma repetição intencional desse texto. Jeremias 51, versos 15 e 19. Eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem que muito me tocou, esse texto que muito me tocou na consolação de nos lembrar de quem é o Deus a quem nós servirmos, seja na Betel, seja na Antioquia, ou em todo lugar em que a palavra do Senhor é pregada. Leamos então, portanto, Jeremias 51, versos 15 a 19. Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estendeu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Uma cena forte e emblemática na história do cinema é o desembarque das forças aliadas na Normandia, no filme O Resgate do Soldado Ryan. Milhares de soldados desembarcam naquela praia da França sob fogo cerrado alemão. Steven Spielberg, o diretor do filme, ele carrega nas cores desta batalha cruenta. Você vê membros decepados, você vê milhares tombando, mas ainda assim, esses soldados persistem. A tenacidade, a persistência daqueles guerreiros em tomar aquela posição crucial que haveria de mudar todo o cenário do teatro europeu da Segunda Guerra Mundial é, ao mesmo tempo, para nós, algo inspirador e comovente. Ser cristão hoje é algo bastante semelhante. Por quê? Porque as balas e os estilhaços de bala estão por todos os lados. Às vezes, eu e você, nós somos alvos até do fogo amigo, aquele que parte das fileiras de quem deveria ombrear conosco na luta. Como é que nós podemos sobreviver quando a igreja parece estar prestes a ser engolida também pela crueza do combate? O profeta Jeremias viveu em uma época semelhante, quando a Babilônia, o martelo de Deus, invadiu e destroçou o reino de Judá, o remanescente de então do povo de Deus, levando o povo cativo e tentando a todo custo anular a identidade dos judeus, como era a sua estratégia. A força e a gravidade dessas pressões contra o povo de Deus talvez nos fiquem mais claras quando nós analisamos as profecias de quem sentiu essas pressões na própria pele, que foi o profeta Daniel. No livro de Daniel, nós descobrimos que nem mesmo o nome é uma garantia por quem se encontra oprimido por aqueles que querem nos destruir. Ao longo de todo o seu livro de Jeremias, o profeta ameaça Judá. O povo de Deus havia se tornado idólatra, por isso o juízo de Deus sobre o seu povo. Aquele capítulo que nós lemos, e que eu citei aqui, de Jeremias 10, que nós lemos na liturgia, é o mesmo texto que nós lemos aqui, dirigidos ao povo de Deus, em que o Senhor expõe o ridículo da idolatria de Judá em abandonar o Deus verdadeiro para adorar um pedaço de pau ou de metal que um ourives mesmo com as suas mãos construía. Deus então julga o seu povo. Só que neste epílogo, neste final de livro que nós temos diante de nós agora, no capítulo 51, nós descobrimos que Deus, apesar de disciplinar o seu povo, ele não se esqueceu dele. Do mesmo modo como Deus havia julgado Judá, ele também haveria de julgar não só a Babilônia, mas, nessa sessão, nós descobrimos todas as nações inimigas do seu povo, e que Deus haveria de dar ao seu povo paz e segurança. Ótimo, não é mesmo? É maravilhoso que, assim como Judá,
nós também, povo de Deus, nesta era, neste tempo em que nós vivemos, nós tenhamos todos a promessa de um final glorioso, que é o que todos nós esperamos, afinal de contas. Mas o que é que nós fazemos até lá? Como é que nós podemos sobreviver até o dia da nossa libertação final? Como é que nós podemos resistir e persistir? Para responder a essa pergunta, eu chamei esta mensagem hoje de o pequeno guia de sobrevivência do cristão. Um pequeno guia de sobrevivência do cristão. À luz desse texto, nós podemos descobrir com o povo judeu que a sobrevivência e a resistência vêm da lembrança. A lembrança de que Deus é o Criador e sustentador de toda a criação. A lembrança de que Deus é o juiz dos falsos deuses. A lembrança de que Deus é a nossa porção. Vamos então ao primeiro passo do nosso guia. Se você deseja sobreviver nesta época, lembre-se que Deus é o Criador e o sustentador de toda a criação. Deus é o Criador e sustentador de toda a criação. Se você é alguém que tem filhos assim como eu, você conhece essa história. Você manda que os seus filhos arrumem o seu quarto. Você manda que os seus filhos tenham cuidado do asseio pessoal. Você manda que os seus filhos vão estudar. Algumas vezes talvez debaixo de ameaça e talvez debaixo de alguns berros, os seus filhos obedecem. Outras vezes nem assim. É como se aquilo que você dissesse a eles simplesmente passasse por um vácuo na cabeça. Sabe por que é que isso acontece? Porque o nosso poder para nós fazermos, realizar aquilo que nós queremos, é muito limitado. Eu falei de filhos, mas isso se aplica ao todo da vida. São planos que você traça e as circunstâncias mudam, são imprevistos que se interpõem no caminho de um destino, é a dureza do coração humano por parte de pessoas que nem sempre parecem que veem aquilo que aos nossos próprios olhos é óbvio. Só que o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não tem um poder limitado como o nosso. Veja os versos 15 e 16 do nosso texto. Eles nos dizem que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele ordena e tudo se faz. O verso 15 nos fala do poder criador de Deus. Como é que Deus fez a terra? Como Deus fez a terra? Pelo seu poder. Nós lemos em Gênesis 1 que o Senhor, de um modo livre e absolutamente soberano, criou todo o universo pela sua palavra. Quando você estuda as narrativas antigas dos povos, como os próprios babilônios, os egípcios, os assírios, você descobre que esses povos todos tinham as suas cosmogonias, as suas histórias de criação do universo, do mundo, geralmente baseados em um conflito entre duas divindades cósmicas. E a resultante desse conflito entre duas atividades, duas entidades poderosas, o resultado é o universo com tudo aquilo que ele contém. Mas quando se fala de Yahvé, quando se fala do Senhor, quando se fala o Deus da Bíblia, a história é outra. Não existe conflito. Não existe uma entidade que lhe faça frente. Deus sozinho, soberanamente ordena e pela sua palavra tudo vem a existir. Faça-se. E assim se faz. Faça-se. E assim se faz. Simples assim. Ponto final. A brevidade dos capítulos 1 e 2 de Gênesis é em si mesma um tributo ao poder criador do Senhor. Com sabedoria, diz o nosso texto, Deus estabeleceu o mundo, cada coisa em seu lugar, cada parte com o seu fim. Comentaristas já apontaram que cada etapa da criação em Gênesis é uma etapa cientificamente lógica, como se cada etapa preparasse o palco, o terreno para a próxima fase. Deus cria o mundo com leis físicas bem definidas, de tal maneira que a ciência, mesmo que não admita, a ciência se torna tributária da estabilidade das coisas criadas. Você só consegue ter ciência porque existe estabilidade no universo criado. A Terra, por exemplo, está naquilo que nós chamamos de zona habitável do Sol.
Ela não está nem tão perto que ela sobreaqueça e ela não está tão distante que ela congele. Até onde se sabe, até cientificamente falando, o nosso mundo, ele é um mundo único nas suas características. Deus faz tudo com muita sabedoria. Nosso texto também diz que com inteligência o Senhor estendeu os céus. Há tanta beleza, há tanta ordem que o salmista pinta os céus como um coral que canta as maravilhas de Deus. Você tem o sol nas suas marchas, as estrelas, cada uma no seu lugar, e o homem que contempla todas essas coisas extasiado com o brilho do céu. Meus irmãos, Deus não é apenas o autor do necessário, Deus é também o autor do belo, daquelas coisas que enchem o nosso coração. Agora o verso 16, um tributo ao poder do Senhor e sustentar todas as coisas. A ilustração aqui de Jeremias parece ser a do ciclo da água, algo contínuo que cria as estações, que renova a vida, que nutre a criação. Eu li essa semana e prepare-se porque o azeite vai ficar mais caro, provavelmente por causa disso, se você como eu gosta de usar azeite na comida, o azeite vai ficar mais caro provavelmente porque a Espanha passa por um período de seca, um período prolongado, mais prolongado período de seca de toda a história da Espanha. Isso prejudica a colheita das oliveiras. Por outro lado, você tem regiões como o Peru, especialmente preocupadas com o fenômeno do El Niño que está para vir, e um fenômeno que vai gerar muitas chuvas nestas regiões afetadas pelo fenômeno. Agora, quem é que produz tanto um quanto o outro, tanto a seca quanto a abundância de chuvas? Quem é que produz todas essas coisas? E quem é que concede para nós chuvas regulares que alimentam a plantação e que asseguram para mim e para você o comer e o beber? Veja o verso 16. Quem assegura todas essas coisas é a voz do Senhor. É a mesma palavra criadora que criou todas as coisas e que sustenta este mundo em seu lugar. Por que é que eu e você, então, para sobrevivermos esse tempo, precisamos nos lembrar que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas? Primeiro, para que nós estejamos seguros de que a história não é uma sequência aleatória de fatos sem governo. De um modo soberano, Deus levantou a Babilônia como seu chicote contra o seu povo. De um modo soberano, Deus há de levantar aqui na história do povo de Deus Assírio e os medos e os persas para derrotar a Babilônia e para dar a ela a paga da sua violência. Quando todas as coisas parecerem confusão no mundo em que você habita, meu irmão e minha irmã, lembre-se de que Deus é aquele que tem a história e o calendário da história nas suas mãos. Segundo, você precisa se lembrar de que Deus é criador e sustentador de todas as coisas para que você não superestime o poder dos homens. Quem é que pode ser comparado ao Senhor? Quem pode negar que Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? A estátua que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vê em seus sonhos no livro de Daniel é uma estátua majestosa, é uma estátua poderosa, mas ela tem os pés de barro. Essa estátua, ela representa todos os impérios de então e os que viriam até o Império Romano, mas cada um desses impérios, a despeito do seu poder, são esmagados por uma rocha que é cortada não por mãos humanas, e cada um desses impérios vira pó. Cada rei, cada poderio, cada máquina de guerra das nações, todos eles humilhados pelo único que é o verdadeiro Rei eterno. Porque esta rocha é Cristo. Cristo é aquele que estava com Deus e era Deus na criação. É Jesus a palavra, o verbo de Deus. Tudo se fez por Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo é sustentado por Ele e pelo seu poder. Homens prevaleceram contra ele em sua humilhação, mas mesmo a humilhação de Cristo é um ato soberano de Deus para a nossa salvação. Ao ressuscitar e subir ao céu, Jesus recebe um nome diante do qual todo joelho se dobra.
O reino de Cristo é um reino eterno. Mesmo os impérios deste mundo se desfarão pelo sopro de sua boca. Eu me lembro de uma cena cômica, os mais antigos, talvez, da minha idade para cima, vão se lembrar. Clássico da sessão da tarde, chamado Crocodilo Dundee. Em certo momento, um assaltante puxa um canivete para o herói, chamado Mike Dundee. A mocinha apavorada diz ao protagonista: Mike, entregue tudo, porque ele tem uma arma. Ao que o crocodilo Dundee responde zombeteiramente enquanto puxa um facão: ele tem uma arma? Eu tenho uma arma. Que arma os homens podem ter contra nós quando Jesus está conosco? Nós às vezes parecemos a mocinha assustada. Então Cristo nos abraça, olha zombeteiramente para aqueles que nos ameaçam e puxa a espada de 2 gumes que sai da sua boca, a sua palavra irresistível, poderosa. Não temamos, meus irmãos, os homens e as suas ameaças, quando aquele que está conosco é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Agora haverá quem possa ser comparado ao Senhor? Alguém mais em quem se possa confiar? Segundo passo do nosso pequeno guia de sobrevivência do cristão. Lembre-se que Deus é o juiz dos falsos deuses. Deus é o juiz dos falsos deuses. Que coisa tentadora devia ser para os judeus daquela época considerar que os deuses da Babilônia eram mais poderosos que Yahvé. Afinal, os babilônios haviam prevalecido contra o povo de Deus e Deus absolutamente não os defendera. Onde é que está aquele Senhor poderoso dos livros de história? Onde é que está aquele Senhor que julgava e humilhava a cada inimigo de Israel? Não somos nós sujeitos à mesma tentação? De considerar que os deuses desse mundo são mais poderosos do que o nosso Deus? Em muitos lugares, o poder político tenta sufocar a Igreja de Cristo. Nós temos contra nós o poder da mídia. Temos contra nós aqueles que dominam o estudo das ciências naturais. Em outros lugares é o poder econômico que zomba de Deus e dos nossos valores. Como é que nós podemos resistir, meus irmãos, à pressão dentro dos nossos próprios lares? Como é que nós conseguimos defender os nossos filhos da doutrinação das redes sociais, ou do fanatismo desta ou daquela corrente política no banco das escolas? Será que nós conseguimos encontrar alguma esperança dentro da igreja? Se nós nos ativermos a olhar apenas para o aqui e o agora, falando da igreja num sentido mais global, é claro, você não vai encontrar muita esperança. Há um esfriamento no coração de muitos crentes que antes corriam bem. O analfabetismo bíblico que ignora os conceitos mais básicos, mais elementares da fé e que é incapaz de articular minimamente a razão da nossa esperança. Os lobos devoradores que querem atualizar a Escritura, adaptá-la às ideologias de gênero e negar qualquer concepção de pecado ou de responsabilidade individual. Alguns presbiterianos, meus irmãos, cantam músicas populares no culto. Eu quero dar uma sugestão talvez ao coral e ao grupo de cânticos. Regente Fábio. Talvez algo que reflita bem o espírito da nossa época. Que tal nós cantarmos aquela música do Belchior, tão lindamente gravada pela Elis Regina? Eles vencerão e o sinal está fechado para nós, porque é o que parece. É o que parece. Porque tudo leva a crer que não há mais espaço para Deus, igreja, fé, valores, virtude, verdade nos nossos dias. O sinal parece estar fechado para nós, que somos crentes. Existirá esperança? Por mais que os tempos sejam difíceis, meus irmãos, por mais que o desafio que se assoma diante de nós seja gigantesco, muito maior do que as nossas possibilidades, a resposta que Deus nos dá nos versos 17 e 18 é sim. Existe esperança.
Babilônia prevaleceu porque o Senhor o permitiu, para a disciplina do seu povo. Mas Deus haveria de julgar Babilônia e os seus deuses. No dia da sua punição, tudo aquilo que os homens confiam como base do seu poder, da sua segurança, da sua satisfação, haveria de cair por terra. Por quê? Primeiro porque os falsos ídolos, com o perdão da redundância, são falsos. Os falsos ídolos são falsos. O Shema, o texto mais amado e mais lembrado pelos judeus até os nossos dias, já dizia: ouve, ó Israel, Yahvé, o teu Deus é o único Deus. Não existe outro. Tudo mais é falsidade. Tudo mais são deuses da Shopee, como se costuma dizer hoje em dia. Segundo, porque os falsos ídolos não têm em si fôlego de vida. Tenham esperança porque os falsos ídolos das nações não têm fôlego de vida. São pedaços mortos de madeira. Não veem, não ouvem, não falam, não se movem. Como nós lemos na liturgia, no texto completo de Jeremias 10, mesmo para eles se colocarem de pé, se eles manterem de pé, eles precisam de ajuda. Eu não sei se você já foi ao Museu de Arte Sacra na Tiradentes. Existe ali no Museu de Arte Sacra uma imagem de São Jorge, uma estátua de São Jorge, que era utilizada por procissões até o século XIX, era utilizada em procissões que saíam do Largo da Sé e percorriam as cidades, na época que São Paulo, é lógico, era muito menor, que percorriam a cidade em cima de um cavalo de verdade. Para que isso fosse possível, as pernas da estátua eram presas sobre o cavalo com uma articulação que permitia o encaixe. Conta-se que no século XIX, numa dessas procissões, São Jorge caiu do cavalo. E acidentalmente ele acertou um fiel e matou o homem. O que aconteceu? A estátua ela foi presa, foi julgada e ela foi condenada a nunca mais sair da antiga Catedral da Sé. Você percebe o ridículo da situação? Consegue entender o ridículo desta situação? Assim são os falsos deuses. Dizer também que essas imagens não têm fôlego de vida implica em dizer que elas também são incapazes de transmitir vida. Elas não têm qualquer poder, meus irmãos, para beneficiar de forma duradoura quem confia nelas. Aqueles que confiam nesses falsos deuses, diz a Escritura, se tornam semelhantes a elas no seu estado de morte. Terceiro, os falsos ídolos têm esperança porque os falsos ídolos são vaidades, sem substância, alguma coisa sem valor. Os deuses das nações são fugazes, elas são como os falsos deuses são como uma neblina que se dissipa, como a palha que é lançada ao vento. Não é alguma coisa surpreendente quando nós ouvimos as notícias de homens riquíssimos, como Bill Gates ou Elon Musk perdendo bilhões em um só dia? Ou que alguma celebridade extremamente popular é cancelada e ela perde todo o seu capital de influência por causa de uma só frase ou por causa de um ato impensado? Como essas coisas, esses deuses, como o dinheiro, como a popularidade, eles se vão numa rapidez impressionante. Por isso, diz o profeta, quem confia em falsos ídolos, quem confia em falsos deuses, é um tolo, não tem conhecimento. O que o Senhor diz sobre os ninivitas, no final do livro de Jonas, é muito esclarecedor a respeito desse tipo de pessoas. Elas não sabem discernir a mão direita da esquerda. Elas não conhecem a Deus. E porque elas não conhecem a Deus, porque elas não conhecem o poder de Deus, porque elas não conhecem o amor, a graça de Deus, a sua misericórdia, elas entregam o seu coração e as suas vidas a alguma coisa que, por fim, há de envergonhá-las. Qual é o fim do homem rico, do poderoso, do influente? Será que o magnata da mídia é alguém que consegue burlar a morte? Quando o fio de prata do gênio da ciência é cortado, será que ele, esse gênio da ciência, se vê num lugar melhor do que o inculto? Morre o rico, morre o poderoso, morre o sábio segundo este mundo,
E o fim é o mesmo do miserável, do socialmente irrelevante, daquele sem instrução. Onde é que nós chegamos? Os gigantes desse mundo se erguem contra o Senhor e contra o seu povo. Os gigantes desse mundo se erguem, eles zombam de nós, eles nos desprezam, eles expoliam os nossos direitos e eles vão fazer ainda pior. Basta esperar, porque a situação em que nós vivemos hoje não aponta para qualquer mudança para melhor. Mas por fim o Senhor há de triunfar. Porque Ele, o Senhor, é o único Deus verdadeiro, cheio de poder, soberano, perfeito. Porque Ele, o nosso Deus, o Senhor, é a própria vida, é o doador, é o sustentador de toda a vida. Porque Ele, o Senhor, o nosso Deus, é cheio de glória, digno de honra, assentado em seu trono que permanece para sempre. E por fim Ele há de julgar os falsos deuses desse mundo. Os homens esculpem as suas imagens e elas os envergonharão, mas Deus nos deu a sua perfeita revelação em Jesus Cristo. A Jesus foi entregue toda a autoridade. Ele, Jesus, é a própria vida eterna, com o poder de reverter a maldição da morte em todo aquele que se entregar a Ele pela fé. Ele, Jesus, foi glorificado ao lado do Pai, e Ele, ali no tempo certo determinado por Deus, há de vir para julgar os vivos e os mortos e para fazer perecer os deuses deste mundo. O que é que isso quer dizer para nós? Isto de Deus ser o juiz dos falsos deuses. Primeiro, não tema pelo futuro. Não tema pelo futuro. Os homens poderão prevalecer contra nós, mas apenas por um tempo. E enquanto o Senhor o permitir. Quando você lê o Apocalipse, você descobre que a grande tribulação é um tempo intenso de sofrimento para o povo de Deus. Mas ela é breve. Ela é breve. Um tempo de tribulação e dificuldade, é verdade, mas seguida por um peso de glória eterno e incalculável para nós. Muitos crentes hoje em dia, talvez você já tenha ouvido isso, muitos crentes hoje em dia até se questionam se vale a pena ter filhos, ou se vale a pena evangelizar, já que a igreja não se mostra um empreendimento muito viável. O que é que você acha? O que é que você acha? Segundo, tenha misericórdia daqueles que estão presos ao engano. Se esses homens que se dobram perante os falsos deuses desse mundo, o dinheiro, a fama, o poder, porque lembrando, os falsos deuses, a idolatria não se limita à questão das imagens, mas a tudo aquilo a que você entrega o teu coração. Se esses homens que entregam o coração aos falsos deuses desse mundo por não conhecerem o Deus verdadeiro, a quem você acha que incumbe dar a eles o conhecimento da verdade, mesmo que isso implique para nós em ainda mais sofrimento e ainda mais tribulação? A quem é que você acha que incumbe dar a essas pessoas o conhecimento do Deus verdadeiro? Parafraseando aqui Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Você precisa amar essas pessoas porque não existe amanhã para elas. Terceiro, não se iluda por falsas promessas. Servir aos deuses desse mundo pode parecer uma ideia interessante quando ele se impõe, ele se sobrepõe a nós. Quem é que não quer ser rico? Quem é que não quer ser famoso? Quem não quer ser influente, poderoso? Quem é que não quer? E quem quer ser desprezado? Quem quer ser rejeitado? Quem quer ser oprimido? Mas faça como Asaf, lá no Salmo 73. Entre no santuário. Contemple a majestade de Deus. Contemple o fim de todas as coisas. Será que vale a pena você se entregar à ilusão de um mundo que está prestes a ser julgado e encarar o seu fim?
Mas sigamos para o terceiro passo desse pequeno guia de sobrevivência do cristão. Lembre-se de que Deus é a nossa porção. Lembre-se de que Deus é a nossa porção. Se nós tomarmos apenas os 2 passos que nós vimos até agora, certamente nós já teríamos motivos suficientes para termos segurança para sobreviver em meio à maldade dos nossos dias. Deus já se revelou a nós como Criador e o sustentador de todas as coisas. Deus já se revelou a nós aqui nesse texto como juiz dos falsos deuses desse mundo. E Yahvé, o nosso Deus, é realmente um Deus incomparável. Todavia, o verso 19 apresenta aquela que, a meu ver, é a maior razão para nós combatermos o bom combate com o coração descansado, apesar de todas as dificuldades. E essa razão é o pacto que Deus firmou com o seu povo, que nada é capaz de desfazer. Deus formou com você um pacto e nada é capaz de desfazê-lo. O advogado, pregador leigo, senador americano do século XIX, William Plumer, certa feita anotou que, abre aspas, o laço do pacto é apto a sustentar a carga do mais pesado fardo do crente. Quem é que poderia dizer o contrário? A certeza poderosa de que Deus é nosso e nós somos dele, que nós mantemos com ele um relacionamento filial inigualável e que ele mantém conosco um laço que nem mesmo os pecados, os nossos pecados, podem romper, é a base de uma certeza incomparável de vitória. 4 meses antes da declaração da independência, talvez para instigar o príncipe Dom Pedro a proclamar o rompimento dos laços com Portugal, o Partido dos Democratas concedeu ao nosso futuro imperador o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Veio a independência, Dom Pedro coroado, Constituição outorgada em 1824, mas aí começam os problemas internos, causados em parte pelo caráter dissoluto e autoritário do soberano, e isso leva a pressões que culminaram com a sua abdicação, 9 anos depois da independência, em 1831. Por que eu estou contando essa história? Meu ponto aqui é que raio de defensor perpétuo, duradouro, eterno, é esse que é rejeitado pelo povo e que abandona a nação que ele deveria defender quando a dificuldade se impõe. A segurança que os homens e os seus recursos podem nos trazer é assim, meus irmãos. Ela some no calor da dificuldade. Na hora que o fogo aperta, esses homens fogem. Ela envergonha os que depositam a sua confiança nelas. Agora veja o verso 19. Yahvé, o nosso Deus, não é assim. Deus não é semelhante a essas imagens. Ele é a rocha firme que permanece, porque ele selou conosco um pacto que não pode ser desfeito. Quando nós lemos sobre a aliança que Deus firma com Abraão, lá em Gênesis 15, alguns detalhes podem passar desapercebidos. Deus ordena que o patriarca corte alguns animais pelo meio. A noite chega, Abraão adormece e provavelmente, em sonho, Abraão vê a glória do Senhor como uma chama, passando pelo meio dos animais mortos, após o que o Senhor então renova suas promessas ao patriarca, ao nosso pai na fé. Agora, note bem os detalhes. Essa cerimônia de passar por meio de animais cortados, quando se estabelece um pacto, era a forma habitual de dizer que o mesmo destino dos animais mortos deveria cair sobre aquele que quebrasse os termos do pacto. De que aquele que quebrasse o termo do contrato deveria morrer. Detalhe número 2. Abraão está dormindo. Abraão não passa pelo meio dos animais. Abraão não oferece qualquer contrapartida. Abraão não faz qualquer promessa ao Senhor. Não há nem mesmo circuncisão, porque Abraão vai ser circuncidado após o nascimento de Isaque, após a promessa se cumprir. O que é que eu quero dizer? O pacto que Deus sela com o seu povo, de abençoá-lo e, através dele, abençoar todas as famílias da terra, é do lado de Deus um pacto inquebrável. Deus jamais há de quebrar a sua promessa. E do nosso lado, esse pacto é incondicional.
não depende de que nós cumpramos qualquer condição a não ser cremos nele, a nós nos apossarmos desse pacto pela fé. Por isso, no nosso texto, o Senhor pode ser chamado de a porção de Jacó. Deus é a porção do seu povo. Senhor é a nossa herança. Ele é o nosso maior tesouro. O Senhor é a nossa maior riqueza. O Senhor é a nossa possessão. Este termo pode parecer excessivo, e ele até seria desrespeitoso sob certo ponto de vista, de nós dizermos que o Senhor é a nossa possessão, mas é o próprio Deus que se afirma assim. Ele é nosso, tal qual nós somos dele. Mas tal qual foi com Abraão, uma aliança não se faz sem derramamento de sangue. Essa aliança era renovada cada vez que o sangue de touros e bezerros era derramado no templo em Jerusalém, até o dia em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, derramou o seu sangue precioso no Calvário. O sacerdote perfeito, sem pecado, oferecendo por nós o sacrifício definitivo, que não necessita de repetição. Sangue da nova aliança, nas palavras do próprio Jesus. Sangue que nos compra para nós sermos do Senhor tal qual Ele é nosso. Sangue que torna escravos em filhos, os quais o Senhor recebe para nunca mais afastar de si. Agora, responda aí no seu lugar. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta do apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Angústia? Morte? A espada dos homens? A nossa nudez? A carência de recursos? Os males desse mundo? Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo os poderes do inferno. Satanás poderia enviar os seus agentes aqui hoje, lançar alguns de nós em prisão, nos levar aos muros de fuzilamento, e ainda assim isso seria uma derrota para ele e um triunfo para nós e para o nosso Deus. Os nossos direitos nesse mundo podem ser negados em razão da nossa fé, e ainda assim você teria um tesouro no céu à sua espera. O pacto de Deus com o seu povo é real. O pacto de Deus com o seu povo é real. Não é que o Israel terreno seja ainda hoje o povo eleito. Essa distinção pertence à Igreja de Cristo onde quer que ela esteja. Entretanto, por graça e para que a fidelidade de Deus ainda seja exibida em Israel, você ainda ouve falar de um povo judeu, não é mesmo? Você ainda ouve falar de um povo judeu, mas você ainda ouve falar de Babilônia? A não ser como uma curiosidade histórica? Do mesmo modo, a Babilônia moderna também há de cair. A Babilônia moderna há de cair. O Apocalipse usa a Babilônia como uma ilustração dos sistemas corruptos desse mundo dominado pelo diabo. A Babilônia de hoje é um sistema luxuriante, poderoso. O brilho da Babilônia atrai os olhares dos povos, mas quando ela cai, a sua ruína é grande. E aqueles que amavam a Babilônia, aqueles que se dobravam perante os falsos deuses, eles choram e eles se lamentam enquanto eles tentam em vão se esconderem da ira do Cordeiro. E o povo eleito, onde é que está? Enquanto aqueles que se dobram perante os deuses desse mundo, eles choram porque Babilônia caiu, onde é que está a igreja de Cristo, a noiva de Cristo? Ela está preparada como uma noiva triunfante, sem mácula, reluzente, para as bodas eternas em que ela, a igreja e Cristo estarão unidos para sempre, em paz, justiça e fidelidade. Eu pergunto a você que me ouve, você já é um beneficiário desse pacto? Você já o assinou pela fé? Você confia que o que Jesus fez, Ele fez por você?
essa certeza inabalável de que nós somos do Senhor e Ele é nosso, tem movido a igreja de todos os tempos adiante, apesar de toda a resistência, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor. Nós somos dele, Ele é nosso. E essa certeza pode ser sua também, hoje, nesta noite. Os seus ídolos falsos, eles vão te abandonar mais cedo ou mais tarde, esteja certo disto. Mas Deus é a rocha eterna, Ele é a segurança, Ele é a garantia de uma vida eterna de bem-aventurança. E quanto a você, E quanto a você, que já acolheu a Jesus em seu coração, o que é esta verdade? De que Deus é a nossa porção? O que ela tem a dizer a você? Solta o Cabo da Nau não é uma música teologicamente muito boa, muito exata. Até por isso nós não a cantamos. Não sei se é aqui. Acho que não. Conheço Betel, acho que é aqui não. Mas agora a primeira estrofe desse velho cântico resume tudo o que eu gostaria de perguntar a você como uma aplicação desse último passo do nosso guia de sobrevivência, a você que já abraçou a Jesus pela fé. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Como é que um cristão pode sobreviver quando há tanta pressão ao redor? E mesmo o ambiente da igreja não é dos mais favoráveis? Lembre-se de 3 fatos acerca do Senhor. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o juiz dos deuses deste mundo. Ele é a nossa porção. O Criador e sustentador, o juiz dos falsos deuses, a nossa porção. Eu me alegro por estar aqui hoje, nesse mês em que Betel completa 49 anos. Ano que vem teremos o jubileu de ouro da igreja, 50 anos. Como toda igreja que alcança esse ponto da sua história, Betel é uma igreja sobrevivente. Alguns dos seus pioneiros já estão com o Senhor. Eles perseveraram na fé no Deus verdadeiro e já receberam a sua coroa. Outros, entretanto, ficaram pelo caminho. Seduzidos pelas promessas dos falsos deuses, restou a eles ou resta a eles apenas a vergonha. Porém, sejam esses que passaram pela Betel, nesses 49 anos do lado dos vencedores, sejam os envergonhados, todos eles já se tornaram história. Eu quero hoje me dirigir aos que ainda militam, a você que está aqui nessa noite festiva, a você que me ouve aí da sua casa. A hora de combater é agora. A hora de combater é agora. A luta ruge. Já estão formados os batalhões do grande usurpador. A pergunta que eu deixo é: como Igreja Presbiteriana Betel, nós sobreviveremos pelos próximos 50 anos? Vamos orar?